A paz do Senhor Jesus, estou aqui para fazer o devocional para a página Uma Deve e eu queria falar sobre um tema extremamente importante, da qual eu acredito que se nós não focarmos da maneira que precisamos, nós não podemos ter uma vida com Deus, não podemos ter uma vida de relacionamento com Deus, né? Porque mais do que irmos para a igreja todos os dias, frequentarmos o culto, participarmos de um grupo, nós precisamos cultivar o nosso relacionamento com Deus, porque é isso que o Senhor procura de nós: relacionamento, é, intimidade com o Senhor. E nesse devocional de hoje eu queria falar sobre o tema, talvez o tema mais importante que de uma prática que um cristão deve ter, que é sobre oração. Antes de eu entrar no texto, eu quero tirar por fundamento bíblico a grande oração, a famosa oração que o nosso Jesus fez do Pai Nosso. E antes de entrar no texto, eu queria dizer que simplesmente nós não temos vida espiritual se não for pela oração. Nós não temos força espiritual contra os nossos pecados, contra o mundo, contra a carne, contra o diabo, se nós não tivermos uma vida diária de oração. E ouvi uma vez um grande pregador dizer que o difícil não é orar, o difícil é continuar orando, é perseverar em oração. E é importantíssimo nós cultivarmos uma vida de oração, nós temos essa prática, porque a oração nos coloca em um novo patamar de relacionamento com Deus, nos dá discernimento do mundo espiritual, nos dá força contra o pecado, nos dá visão da nossa própria identidade, da nossa vida diária, nos traz luz, nos traz clareza. E o Senhor responde orações, o Senhor ilumina a nossa mente, a nossa consciência através da oração. Então, não há vida espiritual sem oração. E eu queria aqui ler o texto, que é essa linda oração que nosso Senhor Jesus faz, e Jesus mesmo tinha uma vida de oração. Jesus, se você ler o Evangelho de Lucas, Jesus sempre que operava um milagre ou antes de operar um milagre, se retirava é, para os montes para orar. E quando Jesus foi batizado, está dizendo que ele estava em oração. Quando Jesus separou os 12 apóstolos, ele passou a noite inteira orando a Deus. Então, toda a mudança crítica na história da vida de Jesus foi feita com Jesus em oração. Então, sigamos o exemplo do nosso Senhor. Eu queria ler aqui, ler e depois trazer alguns fundamentos para a nossa vida, que diz assim em Mateus capítulo 6, a partir do verso 9, que diz assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. Jesus foi extremamente simples e extremamente poderoso nessa oração. E a primeira coisa que ele requer de nós é: Pai, santificado seja o teu nome, que é o nosso primeiro objetivo, o nosso primeiro foco é santificar o nome do Senhor. É santificar o nome do Senhor na nossa vida, no nosso comportamento, em todos os meios da nossa vida, né? Fazer a vontade do Pai, agradecer pelo pão de cada dia, é, pedir a Deus que nos livre da tentação. Todas essas coisas nós podemos pedir em oração, santificando o nome do Senhor, agradecendo pelo pão de cada dia e pedindo ajuda ao Senhor nas nossas tentações, que são tantas, né? A nossa carne grita, o mundo grita, mas nós iremos vencer todas essas dificuldades através da oração. Então, eu queria deixar essa curta reflexão, esse curto vídeo. Lembre-se, ore e você terá uma vida de poder espiritual
na sua vida, nos seus relacionamentos e, mais importante, terá intimidade para com Deus. Que Deus abençoe.